Conhecer do que se fala é fundamental, principalmente quando a tua missão ela tem o propósito de auxiliar outros imigrantes a fazer os passos da maneira correta. O Dr. Tiago Machado, além de ser um advogado que você se calhar já conhece da internet, ele também é um empreendedor com várias vertentes aqui em Portugal, aqui na Europa. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas outras versatilidades que o Dr. Tiago tem como empreendedor e você me acompanha nessa história. Eu sou o Igor Cerqueira e vou te guiar no Estrela do Atlântico de hoje. Vem comigo! Um dos desafios de imigrar é fazer tudo o que você quer trazer caber na mala que você vai embarcar. Nem tudo cabe lá, mas tem coisa que não pode faltar. Coragem, resiliência e força para que aquilo dê certo. É assim que começou a jornada do hoje Dr. Tiago, mas que no início foi aí um desafio, né? Viver na pele o que o imigrante precisa viver para depois empreender aqui em Portugal também. Eu fiquei sabendo que tu chegou em Portugal com 300 euros no bolso. Me conta, que loucura foi essa? É uma história, é a história mais comum que a gente ouve por aí no dia a dia. Eu tive a ajuda financeira da minha sogra, então a gente gastou contratando um relocation, gastou comprando as passagens, gastou fazendo o processo de visto. Planejamento, né? Só que eu cheguei aqui, eu só tinha 300 euros, foi o que sobrou. E no mês seguinte eu tinha que pagar 1.000 euros de renda no apartamento, na casa, né? Era um apartamento-casa que parecia mais uma bate-caverna, porque era dentro de um pedaço de pedra, era abaixo do terreno do vizinho, enfim. Era muito engraçado, um quarto e sala. E aí ainda ia vir a minha esposa, meus 2 filhos e meus 2 cachorros. Você veio na frente, então? Eu vim na frente. E aí sim, eu vivia aquela insegurança, vivia aquele medo constante de não conseguir um emprego, porque eu vim com visto de procura de trabalho. Eu fui cobaia do meu próprio processo, eu fui cobaia de todos os processos que foram sendo disponibilizados pelo governo na época. E aí comecei a viver a agonia de todo imigrante quando chega. Faz o NIS, faz o NIF, faz isso, faz aquilo outro. E aí a gente foi se estruturando e nessa brincadeira eu fui colocando isso no Instagram e fui trabalhando isso com as pessoas. Então as pessoas foram vivendo a minha vida como advogado. E nesse meio tempo eu estava fazendo ainda em paralelo, aí raspando literalmente a conta, né? O processo de validação da minha ordem dos advogados aqui, que não era barato. Mas tudo foi caminhando muito bem e graças a Deus, porque literalmente foi Deus. Foi um negócio que todo dia, antes de dormir, eu rezava, pelo amor de Deus, amanhã eu preciso arrumar um emprego, amanhã eu preciso disso, preciso daquilo. E aí eu consegui uma entrevista por videochamada com um diretor de RH de uma empresa multinacional aqui em Portugal, que contrata para Airbnb, que contrata para Decathlon, que contrata para Leroy Merlin, né, que é a Leroy Merlin como a gente conhece no Brasil. E hoje nós somos inclusive amigos, a gente conta essa história e ri um do outro. E ele falou: Tiago, eu não posso te contratar, não posso fazer nada contigo, porque a tua experiência, o teu currículo é muito acima do que eu posso te oferecer. Se eu te oferecer um emprego qualquer, você vai amanhã conseguir outra coisa melhor e vai me largar. E eu não posso isso. Eu acho que você devia empreender. Quem é que empreende com 300 euros tendo que comprar comida? Eu tive que comprar prato, talher, travesseiro, cobertor. Ainda tem uma história engraçada aqui. No dia que eu cheguei, era inverno, um frio danado. Eu vim do Rio de Janeiro, um calor absurdo. E eu liguei para minha esposa e falei: olha, eu vou ter que comprar um cobertor e um travesseiro, porque tinha só a cama, era semi-mobiliado, não era mobiliado o apartamento. E aí eu cheguei no Continente, eu vi aquele rolo, parecia um edredom grosso. Eu falei: é esse, eu vou me cobrir com isso, tá bom. Comprei, paguei, sei lá, 19 euros, porque os outros eram 40, 38. Falei: não é isso, é isso que dá, é isso que vai. E comprei uma cafeteira de 11 euros. Tô feito. Para mim já tá mobiliado o apartamento. Cheguei em casa, abri tudo, rasguei, tirei etiqueta na ansiedade. Era um protetor de colchão. Eu comprei um protetor de colchão achando que era um edredom. Aí a gente hoje ri disso, mas eu me enrolei naquilo e dormi com aquilo. Porque eu já tinha tirado tudo, não sabia se podia trocar, se não podia trocar. E a minha história em Portugal começou assim. E nessa brincadeira eu não ligava para ninguém para falar: olha, tô passando perrengue. Não.
Eu mantive meu orgulho, mantive minha resiliência. Falei, já cheguei aqui, enquanto todo mundo falava, pô, será que é a decisão certa? Tá com um filho pequeno, tá com isso, tá com aquilo, vai largar tudo e vai vir para cá? E vai para Portugal assim, com a mão na frente e outra atrás? Eu falei, vou me arriscar. Ou faço agora ou não faço mais. Por vezes, empreender é isso, é investir até o que você não tem, é contar com a fé de que vai dar certo. Foi o primeiro momento que você pensou em empreender? Foi quando uma pessoa de fora falou, cara, empreende? Ou você já tinha esse planejamento aí, já tinha sonhado com isso? Eu já tinha esse planejamento, eu já imaginava que o meu caminho não era dentro do trabalho subordinado, eu não podia ficar ali com um horário fixo, eu nunca fui muito assim, né? Eu sempre fui de mergulhar de cabeça e ir até o fim. Mas o Instagram começou a dar uma luz ali. As pessoas começaram, porque o meu Instagram era um Instagram informativo. Falei, gente, é assim, assim que faz. Era vídeo literalmente de utilidade, informação pública para o imigrante chegar em Portugal. Só que as pessoas falam, pô, doutor, o senhor é advogado, por que o senhor não faz o processo para mim? Por que o senhor não faz o processo para a gente? E eu estava indicando outros advogados. E acabei indicando outros advogados que furaram com esses clientes, com esses meus seguidores, que depois vieram reclamar comigo, que queria só fazer comigo, fazer comigo. E aí veio a luz, eu falei, então beleza, então o que eu fiz para mim eu vou fazer para vocês. E fechei meu primeiro contrato. Você lembra até hoje, então, Lembro como é que até foi? hoje. Daí foi um pai, 2 filhos, eu falei, caramba, isso vai pagar meu aluguel. Pagou meu aluguel, porque somando ali os valores de serviços e tudo, pagou meu aluguel. Eu falei, pronto, arroz, feijão e batata palha a semana inteira, almoço no jantar, faço o processo, o aluguel tá pago, tô tranquilo. Agora eu tenho que trabalhar pro mês seguinte. E aí nessa brincadeira veio a mente empreendedora, né, de ver o mês seguinte. Esse mês eu já garanti. O que eu garanti? Só o aluguel. A comida não interessava. Para mim não interessava a comida. E nessa brincadeira eu fui, e aí ele indicou para outras pessoas, que indicou para outras pessoas, e de repente eu estava com uma carteira de clientes vindo do meu Instagram, que só confiava em mim. Falou, olha, eu estou esperando o doutor começar a trabalhar com vistos para eu poder lhe contratar. Eu só vou quando o senhor fizer isso. E hoje eu tenho realmente seguidores lá do início, quando eu não tinha ninguém, que eu comecei o Instagram do zero para poder seguir perfis, para eu acompanhar como que estava a vida aqui em Portugal, como que ia ser o próximo passo da minha vida aqui. E nessa brincadeira eu fui evoluindo um passo de cada vez, e acabo ficando amigo dos meus clientes. O Instagram deixou de ser somente um Instagram informativo, como virou um Instagram que é um escritório de advocacia hoje voltado para o imigrante. Claro. Nem só de flores é feito esse caminho, certeza que a gente tem aí quedas e aprendizados. Algum tropeço que foi importante para você e que contribui para hoje você ser uma pessoa diferente do que era antes? Eu tive um tropeço muito violento, muito difícil no Brasil. Foi até o que me motivou de fato a falar, não quero mais o Brasil, para mim já chega, eu vou para Portugal. Ainda me fez conversar com a minha esposa, falou, olha, e aí? Ou a gente vai para Portugal ou não sei o que a gente vai fazer mais, porque eu trabalhei num banco de investimento digital, tive uma vida boa, né? Mas também investi nesse banco que eu trabalhava. Os sócios brigaram, pegaram dinheiro de todo mundo e eu literalmente quebrei da noite para o dia. Eu e muitas pessoas. Um banco digital de investimento. A gente acredita, a gente dá o sangue por aquilo e aí outras pessoas que gerenciam aquilo brigam entre si, literalmente dão tchau para você, né? Aquilo me fez repensar o quanto existia de interesse somente no que você tem a oferecer e não no que você realmente é para aquela empresa. E o banco fechou, quebrou, eles sumiram, fugiram, eu entrei com um processo daquilo, processo da Polícia Federal, processo em tudo. Só que me vi numa situação onde eu tinha um filho na barriga, na época, um filho pequenininho, e eu literalmente não tinha mais R$1 de receita para entrar. Então eu tive que viver com o que eu guardei, entre aspas, por um tempo, e maturar na minha cabeça o que eu ia fazer, qual ia ser o próximo passo. E foi aí que eu comecei a ficar, como a gente fala no Brasil, né? Comecei a ficar mais cascudo com as coisas. Não dá pra gente acreditar, dar 100% de credibilidade para uma pessoa, como eu sempre pensei. Né? Quando a gente conhece alguém, a gente dá 100% de confiança e ela tende a manter ou a perder. Hoje eu já inverti essa posição. Eu dou uma chance para essa pessoa ganhar minha confiança. E aí comecei a empreender
e as coisas começaram a mudar e ficar mais sólidas nesse sentido, graças a essa queda, né, esse tombo que eu tomei na vida. E também tive um problema sério no passado que me fez mudar literalmente meu modo de pensar. Eu, com 26 anos, eu tive um câncer. Eu cheguei a receber um diagnóstico, na verdade meus pais receberam o diagnóstico por mim, porque esconderam de mim, que talvez eu não passasse de 4 meses. E naquela brincadeira eu vi ali meus pais tentando fazer as coisas por mim e eu percebendo que tinha algo errado. E aí, até inclusive aconteceu, uma influencer recentemente morreu, não sei se vocês acompanharam, da doença que eu tive. E o estadiamento, por acaso, que eu tive era um negócio grave. E ali eu me salvei, eu fui muito bem, fiz quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e fiquei 100%. Ali eu percebi, então tem um propósito. Eu tenho uma missão aqui na Terra para cumprir. Se eu não fui nessa, agora eu tenho que fazer a diferença por alguém. E ali eu comecei a perceber que o nosso corpo é vulnerável. E a gente tem muito mais a oferecer do que simplesmente ganhar dinheiro, esbanjar, fazer isso. Não. A gente tem que ajudar as pessoas. E aí, dentro da linha do escritório, do empreendimento, eu percebi algo que muita gente foi contra, mas que eu bati na mesma tecla. E vocês que acompanham o meu perfil sabem. Eu vi a CPLP ser criada, ser discriminada, e algo que ia contra a própria lei que foi criada, aquele instituto jurídico. E levanta essa bandeira até hoje. Então, eu luto sempre por uma causa, mesmo dentro do escritório, mesmo dentro do trabalho. Eu levanto a bandeira e vou com ela até o fim. E é isso que eu faço hoje. Eu trabalho muito, eu diversifico, eu sou empreendedor, mas eu ainda vou na linha de eu quero dar voz ao imigrante, eu quero exponenciar, aumentar o volume da voz daquele imigrante que só quer o direito dele garantido, o direito dele respeitado. Essa é uma das missões aqui do Estrela do Atlântico. É um espaço para valorizar a nossa comunidade e celebrar também as conquistas e os desafios, porque por vezes o desafio de empreender quando és imigrante, ele fica por vezes 2 vezes mais difícil. Mas o que te manteve fixo nessa missão? Você poderia muito bem escolher outro caminho, mas você escolheu o caminho mais difícil, que é o empreender. O que te manteve ali? Olha, eu não vou mentir. Empreender me deu resultado financeiro. Mas hoje eu utilizo esse resultado financeiro para ajudar outras pessoas. Simplesmente, quando a gente pega o que a gente recebe, não estou falando da gente dividir, mas eu estou falando de dar oportunidade. Eu dou oportunidade para outras pessoas. Eu dou oportunidade para imigrantes, eu dou oportunidade para nacionais, eu dou oportunidade para todo mundo. Todo mundo. Eu até brinco, né? Geralmente é quem chega perto de mim, colhe em mim e quer vencer, vence junto. Eu não vou nem dizer quantas famílias hoje dependem do que eu acabei construindo dentro de empresas, de grupo de empresas. Mas o resultado financeiro ajuda a acumular gratidão. Porque eu consigo investir mais no escritório para ampliar a minha linha de comunicação e ajudar o imigrante aqui em Portugal. A comunicação é tudo. Claro. E a rede social hoje, ela encurta esse caminho da comunicação. Claro. Se eu falar para você que você tem direito a beber água todo dia de manhã e você chegar para mim, poxa, eu não sabia. Eu falo, mas pois é, você tem esse direito. Se eu falar isso todo dia para você, você vai poder beber água todo dia de manhã sem ter medo. Então, meu objetivo é tirar o seu medo de viver uma coisa que é simples e que você pode. Esse é o meu objetivo. Eu queria saber do Dr. Tiago se você tem algum caso curioso ou alguma vivência que tenha acompanhado dos seus clientes que contribuíram para você sentir que estava no caminho certo. Olha, eu tenho várias histórias muito legais, mas eu vou contar uma para vocês que me surpreendeu muito. Aconteceu, por incrível que pareça, essa semana. E eu não atendo só imigrantes, eu atendo portugueses que se relacionam com imigrantes e querem legalizar o imigrante. E esse foi um caso que me deixou muito mais com o coração partido mesmo. Veio um senhor de seus 40 e poucos anos,
ao meu escritório presencialmente. E ali ele me pediu, falou, doutor, eu preciso trazer a minha namorada do Brasil para cá. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos avaliar o tipo de visto. Eu já comecei a entrar numa linha mais técnica. Ele, mas antes eu preciso explicar o que eu preciso, a minha história. Eu namoro ela há 1 ano e 10 meses pelo WhatsApp. E a gente troca foto, a gente se fala por áudio, eu mando uma ajuda financeira para ela todo mês, uma média de 300 a 400 euros. E, doutor, inclusive ela ia passar o Natal aqui, eu mandei o dinheiro da passagem para ela, só que ela não comprou a passagem, precisou usar o dinheiro para ajudar no tratamento da filha dela, que tem atrofia muscular. Mas eu amo muito ela, doutor, eu preciso dela. Eu falei, eu posso ver esse histórico de conversa? Ele, pode. Aí eu comecei a olhar, analisar. Aí eu já olhei para a cara dele e falei, o senhor ama mesmo essa pessoa? Ele ama. Eu falei, vocês já fizeram uma videochamada juntos para vocês se olharem? Não, ela nunca quis. Inclusive, a gente combinou que a gente não faria videochamada até o dia da gente se conhecer. Aí eu comecei a perceber ali que existia algo um tanto complicado. Eu falei, meu amigo, eu sinto lhe dizer, mas eu não posso te atender. Não posso cobrar do senhor para fazer um processo de visto para alguém que não existe. E aí eu fui fazer uma investigação e descobri que aquela namorada não era bem uma namorada. Era um golpe que ele estava levando há 1 ano e 10 meses. E eu consegui fundamentos e provas para provar para ele isso. E aí o mais interessante é que depois disso tudo, ele veio para mim chorando e falou, doutor, o senhor me libertou. O senhor me libertou de um problema e não quis o meu dinheiro. Eu falei, meu objetivo não é o seu dinheiro, meu objetivo é resolver o seu problema. Eu resolvi o seu problema sem você gastar o seu dinheiro. Te ajudando com uma simples informação, abrindo os seus olhos. Às vezes, informar da forma correta te faz economizar dinheiro. É simples, dinheiro não é tudo. E, enfim, esse foi um caso mais complexo, até um pouco triste, mas ele me fez perceber que a gente está aqui para dar a mão também. E aí eu comecei a perceber que desse senhor eu já comecei a receber outras indicações, outros contatos. Às vezes é só um investimento de tempo que você faz ali, que você faz uma rede de clientes novos sem nem perceber, sem fazer esforço. Claro, claro. É desafiador, é curioso, porque por vezes a gente, né, tá muito dentro da nossa bolha e não consegue imaginar o que pode acontecer dentro do universo do outro. E por vezes pode parecer simples para um, mas é complexo para o outro, e eu imagino que não deve ter sido fácil ter que lidar com isso. Da mesma forma que não é fácil lidar com outros empreendimentos. O Dr. Tiago tem outras linhas de investimento, né, outros empreendimentos, e isso mostra também como que o brasileiro é multifacetado, como é plural e está presente em diversas outras frentes. Conta pra gente um pouquinho dessas tuas outras facetas. Essa brincadeira toda me fez me tornar um empresário de ramos distintos. Hoje eu tenho uma pequena construtora, eu faço remodelações de ruínas, então a gente compra ruína, remodela e vende, ainda com preço abaixo do preço de mercado atual, para a gente conseguir satisfazer até o cliente, porque o mercado de habitação aqui em Portugal está um tanto complexo. A gente tem um serviço de relocation, que agora se tornou uma imobiliária, só que essa imobiliária já é para atender também aos imóveis da construtora, então já fica tudo dentro de casa. Tenho também uma agência de publicidade. Percebi que a área da publicidade, acho que você pode falar muito bem disso aqui, né? Em Portugal, ela é um tanto carente, ela é um tanto estranha, vou dizer dessa forma. Então, trazer a criatividade do brasileiro para cá, a energia do brasileiro para cá, isso vai fazer total diferença. É o que a gente tem feito na área da publicidade. O podcast ainda está embrionário, está começando, mas é uma área de comunicação que eu gosto, eu estou evoluindo, estou investindo nisso ainda aos pouquinhos. E o escritório. O escritório, que é o meu principal ramo de atuação como advogado. É um verdadeiro ecossistema, né? Tem ali um caminho e diversos projetos que corroboram para a evolução, não é, de toda a equipe. Mas tem alguma coisa dentro dessa trajetória que você perdeu ao imigrar e você nunca mais recuperou? Olha, eu não gosto de falar de perda,
para mim é complicado. A única coisa que eu perdi nessa trajetória foi o meu avô, que infelizmente eu não tinha recurso para voltar ao Brasil para poder me despedir dele. Fora isso, quando eu tomei a decisão de vir para Portugal, eu estava muito certo do que eu queria, do que eu ia fazer e fui resiliente nisso. E o meu avô, ele era um segundo pai para mim. Ele era uma pessoa que para mim era um exemplo de tudo. Então, hoje, tudo que eu consegui conquistar aqui em Portugal, eu queria só mostrar para ele, mas eu sei que ele está vendo lá de cima, né, de outro lugar. Fora isso, eu só ganhei. Portugal eu só ganhei, eu só evoluí. Eu reclassifico e ressignifico tudo que falam mal de Portugal, porque não é assim. As pessoas precisam vender notícia. A notícia ruim, ela vende rápido, ela viraliza. Só que Portugal é muito mais do que isso. É muito bom, é muito lindo, é muito maravilhoso. A gente tem um acesso a coisas aqui que a gente... Tá aí, lembrei aqui de um ponto que eu perdi. Eu perdi o medo de viver. No Brasil, eu tinha medo de fazer as coisas. A gente se acostuma com uma vida muito, muito complexa, né? Trancado num carro, trancado num condomínio fechado, trancado de alguma forma, com medo de algumas coisas. Isso eu perdi. Aqui eu sou muito mais desestressado, vou dizer dessa forma, menos tensão. Eu perdi o medo de viver a coisa básica, a coisa comum, que lá a gente sempre tem uma tensãozinha, né? Óbvio que não são todos os estados do Brasil que tem esse problema, mas eu vim do Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro é um tanto complexo. Mas, eu posso dizer que isso é uma coisa que eu perdi. Eu perdi esse medo do que está ali na frente. Hoje eu arrisco mais ainda. E esse é o primeiro passo para viver o extraordinário, né? Com certeza, com certeza. Acho que o primeiro passo para ver o extraordinário é, vou mudar para Portugal, porque aqui você já vive o extraordinário, é uma vida muito diferente do que a gente está acostumado lá. Seja em Portugal ou qualquer outro país da Europa, é preciso ter inspiração. Qual foi a sua principal, ou é a sua principal inspiração hoje? Olha, hoje a minha inspiração são meus filhos. Só de ter certeza da paz, da vida que eles vão ter, que acho que na infância que... Eu não tive uma infância ruim, mas hoje eles vão ter uma infância que talvez muitos não tenham no Brasil. Então, eu olho todo dia para eles e falo, eu tenho que sair de casa e fazer o meu melhor. Porque eu tenho que deixar esse legado para eles, eu quero que eles aprendam, quero que eles façam o que eu fiz na minha parte boa da vida. Quero que eles passem para frente. Assim como eu falo com todo mundo. Passe para frente aquilo que você aprendeu de melhor. A educação você passa para frente, você não vende, você doa a educação, você doa a literacia, você doa a inteligência. O que você pode doar, você tem que doar de graça. E se meus filhos conseguirem pegar um pouco disso que eu estou passando para eles e jogarem para frente quando chegar a época deles, para mim, eu estou realizado. De fato, a educação transforma e ela faz com que a gente viva o extraordinário. Além disso, é muito importante também estar sempre cercado de boas pessoas, de boas ideias. Essa é uma proposta nossa aqui do Prêmio Estrela do Atlântico e do Nossa Mente Mestre, ao conectar dentro de um ecossistema, vários empresários de diversos ramos, mas isso é o princípio de tudo e ela começa também dentro de casa. É por isso que tem uma mensagem especial para você, Tiago. Opa! Olá, meu nome é Bianca, eu vim falar um pouco sobre o Dr. Tiago. Eu sou esposa dele, mas vou ser imparcial falando sobre ele aqui. Ele é um homem incrível, um ser humano incrível. Desde o início, quando ele começou o Instagram do Portugal é Nós, ele fez pensando em ajudar as pessoas que estavam passando pelo mesmo momento que ele, que era o momento de aplicar o visto, que era o momento da decisão de mudança para Portugal. E ele fez tudo isso com muito carinho. Ele falava sempre, eu descobri essa novidade, então eu vou contar para as pessoas e eu vou compartilhar. E no início era um Instagram muito pequeno, então muita gente duvidava de que aquilo fosse dar certo. Eu pensei, até eu mesmo pensei, poxa, é só mais mais uma pessoa falando sobre Portugal, né? Mas ele foi ali sempre se dedicando àquilo e colocando aquilo como prioridade. Tudo que ele descobria, tudo que ele fazia, ele ia lá e colocava
e falava para as pessoas e tentava explicar aquilo da maneira mais simples possível, porque mesmo ele sendo advogado, ele entendia que nem todo mundo fosse compreender aquelas questões todas da VFS, dos consulados, enfim. E ele sempre respondia todos os directs, ele sempre tentava ajudar todo mundo. Quando ele veio para Portugal, ele veio sozinho. Eu e os nossos 2 filhos ficamos no Brasil e ele veio sozinho. Ele chegou aqui muito duro, para ser bem honesto, assim. Ele veio realmente... A gente veio com aquilo, o apartamento estava pago durante 2 meses, salvo engano, e depois daquilo ele tinha que se virar e a gente já estava com tudo planejado. Não, vamos procurar um trabalho, vamos resolver. E o Instagram foi andando, aquilo foi dando mais certo, as pessoas procurando ele, pedindo ajuda para aplicar o visto. Ele começou a levar isso mais a sério e a praticar, né, dar esse auxílio, né, dessa assessoria para as pessoas. Aquilo foi desenvolvendo, e eu no Brasil falando, e aí, como é que tá? Daqui a pouco eu tô aí, meu visto está chegando. A gente esperando ansiosamente o meu visto, porque eu estava com um bebezinho muito pequeno e um outro filho também de 3 anos, todo mundo muito ansioso, né? Como que é, Thiago, relembrar todo esse momento? Você já contou um pouquinho disso pra gente, não é? Mas agora tá de frente com essa realidade. É emocionante porque parece que foi ontem, né? E as pessoas olham para mim hoje e falam, para o doutor que é advogado é tudo muito mais fácil. Mas não é. Eu passei literalmente por tudo isso que todo mundo passa. Eu conheço um pouco da sua história também e eu sei que não foi fácil. É difícil, é muito raro você ver o imigrante chegando em Portugal já com tudo perfeito. A gente sempre tem batalhas a vencer. Ela falou ali, por exemplo, a gente tinha 2 meses pagos, só que ela esqueceu de mencionar que 1 mês pago a gente ficou no Brasil pagando porque o meu visto atrasou. Eu já cheguei aqui, eu já estava vivendo o 2º mês. Então a VFS estava atrasando o visto de todo mundo, o meu atrasou 108 dias, igual acontece com todo mundo. Enfim, eu sentia a mesma dor que todo mundo sente. E eu jogava isso no chat, falei, gente, calma, é normal, é isso, faz parte do processo. Parece que é provação mesmo, você tem que estar preparado para o que vem pela frente. Mas é muito emocionante relembrar isso. E é uma surpresa ver esse vídeo dela aqui agora. Mas demonstra a realidade, né? A realidade minha e da maioria dos imigrantes aqui em Portugal. E ele sempre falava pra gente, não, tá tudo indo, tá tudo indo. Quando o visto vocês chegarem, a gente já vai ter tudo resolvido. E o visto chegou, e eu falava, Thiago, você já comprou a nossa cama, a cama das crianças, tem que comprar a cama das crianças. E ele, não, eu vou comprar. Ele tinha 300 euros na conta, não queria me dizer, falando, não, vou comprar. Acabou que em cima da hora da gente chegar, ele conseguiu o dinheiro e aí ele foi lá na IKEA e comprou a cama e tudo mais. A gente chegou já com tudo resolvido. E a partir daí ele ia lá para um quartinho que tinha na casa e fazia os atendimentos e fez a OA, né, de Portugal. Resolveu tudo, foi desenrolando tudo e fazendo e levando aquilo cada vez mais a sério, né? E sempre, gente, desde sempre, ele para tudo que ele está fazendo, ele responde direct, ele responde WhatsApp, ele faz tudo, assim. E eu sempre falava, poxa, mas não precisa responder todo mundo, porque senão você não tem tempo pra gente. E ele, não, o meu diferencial é esse, eu vou sempre tentar responder todo mundo, eu vou sempre tentar ajudar todo mundo. E até hoje ele tenta muito fazer isso. É claro que tomou uma dimensão absurda, assim, né? A gente já não consegue mais dar a atenção, ele não consegue mais dar atenção, ele pessoalmente sempre, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma equipe, tem 2 pessoas sempre assessorando ali na questão do Instagram, do WhatsApp, para tentar responder todo mundo. E ele, mesmo assim, para o momento do dia, tenta responder todo mundo, responde os grupos, responde tudo, para tentar... Além do trabalho, assim, ele sempre teve esse lado humano, de entender que nem todo mundo pode pagar aquilo, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de serviço.
porque não é um serviço barato, né? É uma coisa que realmente demanda muito estudo e, enfim. Mas mesmo assim, ele tenta sempre ajudar todo mundo que ele pode, claro. E assim, é difícil falar sobre ele, porque eu tô ali um pouco com os olhos adoçados, né, falando sobre, mas realmente, assim, todo mundo que conhece o Thiago vê esse lado dele que é muito humano. Ele tenta sempre ajudar todo mundo, sempre, assim, é o maior propósito da vida dele, é ajudar as pessoas. Então é isso, assim, o Thiago, ele é um cara excepcional, é um advogado incrível, incrível, e, e um empreendedor. Hoje em dia já são 5 empresas, a gente aí, né, tentando abraçar o mundo, mas todos os dias um sucesso, todos os dias uma conquista. E o Thiago à frente de tudo, Thiago à frente das 5 empresas. Então, ele é um cara realmente muito esforçado, muito dedicado em tudo que ele faz. E é isso. Um beijo para você. Espero que você tenha gostado dessa surpresa. Te amo muito e muito sucesso para você. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Você é um cara que compra a briga dos imigrantes. Você é um cara que representa uma boa parte dos imigrantes. E continue assim. A gente tem muito orgulho de você. Beijo! Como é que é, Thiago, receber uma homenagem dessa? Saber de tantas pessoas que estão do outro lado torcendo por você também. Igor, eu tenho vários sócios, né? No final das contas, mas eu tenho um sócio, que eu posso dizer sócia da vida, que certamente, se não fosse a Bianca hoje, nada disso teria acontecido, né? E a gente brincava, né? Quando a gente era mais novo, a gente está há 8 anos juntos. Então eu falo, se eu casar, acabou. E a gente brincava, pobre não separa, que fica mais caro, não dá pra separar. A gente sempre brinca assim até hoje. A pobre não separa, para de bobagem. Mas, enfim, a gente passou muito perrengue junto. Passou muito perrengue junto. E na baixa, né, na baixa temporada, ela estava comigo do meu lado. E quando ela não pôde trabalhar, eu trabalhei dobrado, porque ela ficou com as crianças e tal. E, assim, é fato, se não fosse por ela, eu não teria construído o que eu construí. Ela abdicou do tempo dela, profissional, para estruturar a casa, né? E meu avô, como eu mencionei aqui, ele sempre dizia, as pessoas falam que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ele falava, não é atrás, é do lado. Mas, se você quiser colocar atrás, porque ela tem que sempre empurrar a gente para frente. E a mulher, de fato, ela empurra o homem. Se você não tem uma mulher para te empurrar para frente, chega uma hora que a gente para de pensar. E ela é a minha sócia de vida, né? A gente, quando consegue se comunicar melhor, a gente deita antes de dormir e ela, e aí, como foi teu dia? Eu falo, tô cansada. Ela começa a perguntar, eu falo, tô cansada. Ela começa a perguntar, de repente a gente está conversando um discurso, eu e ela, Ela acha que você devia pensar nisso. Eu, sério? Por que eu não pensei nisso antes? Mas é óbvio que eu não dou o braço a torcer, né? Eu falo depois que a ideia foi minha, tô brincando. Mas é uma surpresa maravilhosa. Eu realmente fiquei muito surpreso. Como diz ela, meus olhos também ficaram adoçados. Não sou coração mole na frente das câmeras, só sou por trás das câmeras. Obrigado por essa surpresa. Muito obrigado. É difícil me surpreender, hein? Não é fácil. Bem, e essa surpresa ela pode continuar no dia 1º de março no Teatro Sá da Bandeira, que é quando vai acontecer a nossa cerimônia de entrega dos prêmios melhores do ano 2025, do Prêmio Estrela do Atlântico, e o Dr. Thiago está concorrendo na categoria de apoio jurídico. Ele pode ser o vencedor dessa categoria, isso só depende de você que está assistindo aí em casa. Por isso, Thiago, eu vou te dar uma oportunidade de pedir ao pessoal de casa o voto, porque vai ser escolhido por votação popular. Então você já olha para esse troféu, já se imagina com ele e diz pra gente por que as pessoas devem votar no Dr. Thiago. Vamos lá, foco, hein? Gente, eu sou daquele dilema simples que todo mundo conhece. A união faz a força.
Se a gente se unir, a gente consegue conquistar todos os nossos objetivos. Consegue conquistar os nossos direitos, consegue amplificar a voz do imigrante e também consegue votar em mim. A união faz a força. Se a gente se unir para votar em mim, eu vou ganhar esse prêmio e vou dedicar ele a vocês. Porque eu não consegui nada disso sozinho. Tudo que eu consegui até agora, inclusive essa indicação para estar aqui, veio de vocês. Então, primeiramente, obrigado por isso. E por último, votem em mim para que eu consiga continuar esse empreendimento chamado Estrelas do Atlântico e que eu possa pegar esse troféu e dedicar a todos vocês. Bem, eu só posso desejar boa sorte e também entregar aqui a nomeação oficial, não é, para quem está concorrendo os melhores do ano de 2025 no Prêmio Estrela do Atlântico. Temos aqui a nomeação oficial dentro deste envelope e também um espumante francês para você brindar com a sua família. Esse espumante foi escolhido pelo nosso sommelier Olinaldo Oliveira, especialmente para esse momento. Muito obrigado. Já é para eu abrir essa nomeação aqui? Não é preciso, não. Você faz o agradecimento para a câmera 3 e eu já vou puxar o encerramento. Então pronto. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado pela oportunidade, pela nomeação. Muito obrigado ao sommelier por esse espumante que parece ser maravilhoso. Bem, eu convido você de casa a continuar maratonando aqui no canal várias outras histórias de brasileiros que estão fazendo sucesso aqui na Europa. E se você tá ainda a tempo de assistir o Prêmio Estrela do Atlântico presencial, garanta seus ingressos. Se já não houver, fica tranquilo, dá para você assistir ao vivo do conforto da sua casa. Agora, se você está assistindo isso e já passou o Estrela do Atlântico, se calhar já é a hora de você também indicar quem deve concorrer ao do próximo ano. Portanto, eu deixo esse convite e te espero no próximo episódio aqui no canal do Estrela do Atlântico, que acontece nos estúdios do Nossa Mente Mestre. Até o próximo episódio. Tchau!